Olá, eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães, professor no Centro Universitário de Filadélfia, Unifil de Londrina, onde atuo também como procurador institucional. Estou aqui para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e sua aplicabilidade na educação. Essa apresentação vai ter duas partes, uma primeira parte mais explicativa, um pouquinho mais teórica, falando sobre as implicações do uso, da IA na educação, e depois uma proposta de ação prática, de atividade prática, a partir de ferramentas, de inteligência artificial generativa. Vamos lá, então. Vamos começar aqui falando, um pouquinho sobre inteligência artificial generativa, entendendo que quando a gente fala de generativa, ela vem nessa ideia de que a IA ela teria uma capacidade, a capacidade da máquina, da inteligência artificial, de realizar tarefas de uma forma muito semelhante com a inteligência humana. Veja bem, é semelhante, mas ela não é igual, Ela não se confunde com a inteligência humana. E ela consegue, realizar essas tarefas devido à grande capacidade, de dados que ela utiliza para aprender, com esses dados, aprender a partir de exemplos e resolver alguns tipos de problemas. Vamos seguindo aqui, então. Devemos entender, então, que quando eu falo de inteligência artificial, nós estamos falando de um aprendizado de máquina, Então, é uma máquina que ela utiliza modelos lógicos para resolver problemas diversos, a partir de análise de dados, que vai se buscar resolver os problemas que são apontados, para a inteligência artificial através daquilo que a gente chama de prompt. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o prompt. Então, essa aprendizagem de máquina envolve a criação de algoritmos e modelos, que vai permitir que esses sistemas possam resolver diversos tipos de problemas, Então, a gente vai verificar que há uma gama muito grande de possibilidades, aprendendo, a partir dos dados que já foram coletados, dos dados que já foram inseridos e também, aqueles dados que nós fornecemos, para a IA quando nós estamos utilizando. Por isso que é muito cuidado. Eu tomo muito cuidado quando a gente fornece informações e dados para a IA, porque ela também está aprendendo, com esses dados, Então, a IA faz uso de algoritmos, que são justamente instruções sequenciais, que permite que as máquinas tomem decisões. Então, quando eu faço uma pergunta, quando eu insiro um prompt, há uma série de informações, de instruções em sequência que permite que ela vai escolher se vai usar, por exemplo, uma palavra ou outra, se ela vai construir, um texto a partir de um elemento ou de outro, ou quais são aqueles elementos que vão construir uma imagem, por exemplo. Ele vai a partir dos padrões, e coincidências, associações, a partir daquilo que é utilizado, a partir daqueles comportamentos repetidos que ele encontra na sua base de dados. Por isso que a gente tem que ter uma preocupação muito grande quando eu uso a IA, porque ela vai utilizar os dados que ela possui. E temos que entender se esses dados eles possuem algum tipo de viés, se é enviesado, se tem algum tipo de preconceito, se tem um conhecimento generalizado que muitas vezes não é o mais adequado. Então, a gente tem que pensar sobre isso quando estamos utilizando a inteligência artificial generativa. Então, nós estamos falando de um processamento de dados, de um volume muito grande de dados, para que esse treinamento possa acontecer. Então, quando a gente fala aí da IA, ela tem um número muito grande, de dados, de informações que a IA já utilizou para ela ser treinada para poder, apresentar o resultado que nós temos. Ela continua, sendo treinada, porque mais dados vão sendo inseridos, mais dados vão sendo disponibilizados para que a IA continue seu processo de aprendizagem. Vamos lá. Existe o que a gente chama de inteligência artificial estreita, que é justamente quando eu tenho uma IA que ela realiza uma tarefa específica, Então, por exemplo, assistente virtual, quando você entra, por exemplo, num chat, quando você entra ali, num bate-papo com a máquina em uma loja, ou quando, por exemplo, eu estou num canal de streaming e eu tenho recomendações de filmes ou de séries, ou de músicas, quando eu falo, por exemplo, nesses canais que ofertam músicas também, a partir do consumo, a partir do gosto pessoal daquele usuário.
Então, ela é especializada numa tarefa específica. A IA, por exemplo, né, que indica o melhor caminho quando a gente está utilizando um aplicativo, né, um transporte por aplicativo e assim por diante. Então, nós estamos falando de uma inteligência artificial que é treinada e especializada em uma tarefa. O que nós estamos tratando aqui é da IA generativa, né, que ela tem a capacidade que simula, como eu já disse para vocês, ela não é igual, mas ela simula a capacidade humana de criar novos conteúdos, textos, imagens, músicas, né, a partir de dados existentes. Então, a criação de conteúdo, né, é realizada a partir desses dados, né, que a gente já viu, dessa quantidade grande de dados, e a partir de prompts e comandos, né, específicos. Além de tudo isso, né, é importante entender que a inteligência artificial, ela não é consciente, por exemplo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem uma autoconsciência, ela não tem uma capacidade de definir se aquilo está certo ou não, né, se aquele conteúdo ou aquela informação, né, pode ser disponibilizada daquela forma. Ela não tem emoção, né, para entender se aquele conteúdo vai ofender alguém, ela não tem capacidade de ter entendimento de contexto, tá? Ela não é humana, né? Ela é uma inteligência artificial. Quem tem que fazer isso é quem está usando a inteligência artificial. Tá? Então é muito importante entender isso. A IA não tem consciência, tá? Ela não sabe o que está fazendo, ela está simplesmente, né, organizando as informações a partir da base de dados que ela tem e a partir da experiência, né, que a IA adquiriu a partir da análise do aprendizado que ela teve, né, por conta nesse processo aí, a partir dos dados que foram informados. A IA não é criativa como humano, né? Então, quem é criativo no processo é o ser humano, né? Ela gera conteúdo, mas não tem inspiração, né? Não dá para dizer que a IA ela se inspirou, né? Ela teve um lance emotivo, né? E por isso ela criou, né, uma imagem, um texto, uma história. Não, ela não tem criatividade e ela não tem emoção. Ela também não tem imparcialidade, né? Ela reflete o que os dados estão sendo informados, né? Aquilo que a gente já falou. Como a IA não tem parcialidade, ela não escolhe, né? Ela não é imparcial, quer dizer que ela pode, né, trazer informações que podem refletir viés sociais, por exemplo, né? Ela de repente não tem ali na sua base questões ou elementos que vão refletir uma necessidade regional, né? E aí que vem a importância, né, nossa, na hora de pensar o prompt que a gente vai inserir e também, né, das informações que nós vamos pedir e que nós vamos inserir, né, para que a IA possa responder. Ela não é autônoma, ela não faz nada sozinha, né, ela depende do ser humano, tanto no seu treinamento, né, na sua programação, quanto, né, no pedido. A gente insere um prompt, a gente pede, né, uma informação, então ela não faz nada sozinha e também não é perfeita, né? É muito importante entender que a IA ela comete falhas, né? A gente já ouviu falar muito, né, sobre isso, né, sobre advogados que utilizaram a IA e a IA inventou, né, leis, inventou jurisprudências. Ela inventa porque ela pega de uma base, aquilo parece que é verdade, né? A partir das informações que ela tem, ela constrói, né, uma ideia, uma informação que é muito verossímil, parece muito que é verdadeira, né? Porque ela tende a responder aquilo que nós estamos perguntando. Então, é importante sempre questionar também, né? Isso aqui é verdade mesmo? Né? Você pode até perguntar para a própria máquina se aquilo é real e pesquisar, confirmar, né? A gente não pode usar a IA sem buscar confirmação em relação à informação que nos está chegando. Não tem ética, não tem moral, então não tem julgamento do que é certo e do que é errado. O ser humano tem, então nós devemos, né, partir de princípios éticos e não esperar que a máquina faça isso, né? E tudo isso que eu estou falando gera alguns riscos no uso da IA, que nós temos que considerar, né? Como, por exemplo, a qualidade das ferramentas, né? Ela pode gerar informações incorretas. Então, eu não posso entender que as ferramentas são perfeitas, né? Ela pode cometer falhas, né? As ferramentas, elas têm falhas, elas estão sendo aperfeiçoadas, né? E estão ficando cada vez melhores, mas elas cometem falhas, trazem informações incorretas, muitas vezes por conta também de como nós perguntamos, né? Então, tem que ter isso como um ponto de cuidado, entender que a IA ela não vai se atentar ao contexto cultural e linguístico, né? Porque ela não tem nuances, ela não entende nuances culturais ou regionais.
Então, é importante que nós, né, ou nós informemos a IA, ou nós adequemos o material a partir dessas nuances, né? Lembrando que depende de dados, e se, né, esses dados estiverem desatualizados, estiverem incompletos, né, ou enviesados, a informação vai vir desta forma, né? Como a gente viu, ela não é crítica, ela não é ética para poder, né, ela não tem percepção, então ela vai trazer a informação como, né, a partir dos dados que ela possui, né, e há inconsistências em respostas, né, então fazer o teste, faz uma pergunta hoje e outra amanhã, a resposta é bem diferente, e muitas vezes é muito diferente, né, então a gente tem que entender, né, que tudo que a IA gera tem que ser revisado, né, tem que ser olhado com cuidado, tem que ser adequado, a gente não pode, né, buscar uma informação da IA e pegar aquilo como pronto e verdadeiro. Isso é bem importante no uso da inteligência artificial, né? Um dos pontos que mais tem sido debatido em relação à IA é justamente a questão de viéses e estereótipos, né? Então, que há uma tendência de manter um certo status quo, né, que pode reforçar dinâmicas sociais já existentes, falta de representatividade, né? Então, regionais, por exemplo, né? De repente a informação não está possibilitando que traga, né, dados e informações sobre grupos, sobre regiões. Então, isso tudo deve ser cuidado quando a gente usa a inteligência, né, artificial. Como nós vimos, né, a IA não tem ética, né? Então, se ela não tem ética, ela não tem senso de certo e errado. Nós que temos. Então, nós é que temos que cuidar, né, da informação que entra para a IA e da que sai também, né, da IA. Então, aí existe risco de possível violação de privacidade, né? Então, os dados pelo qual são treinados, a gente tem que tomar muito cuidado da informação que nós inserimos, né, para a IA, porque ela ela vai usar aquela informação, né? E aí tem risco, sim, né, de violação de privacidade. Então, e se nós inserimos a informação na IA, nós somos responsáveis, né, por isso. A IA pode gerar conteúdo falso ou enganoso, né? A gente já falou sobre isso. E a IA não é a autora, tá? Não existe autoria. Autoria é um conceito humano. Então, se a IA gera um conteúdo, a autoria não é da IA, porque não existe autoria de máquina. A autoria é do humano. Então, eu tenho que pegar aquele conteúdo e utilizá-lo, transformá-lo, adequá-lo a partir da minha realidade, né? A partir da minha percepção, a partir dos ajustes necessários, e a autoria, tá, é sempre do homem, do humano, e não da máquina, né? Existem alguns impactos sociais que são bastante debatidos quando a gente fala, né, da IA, como, por exemplo, a desvalorização do trabalho criativo, né? Existe esse risco, mas eu entendo que, né, o criativo ele sempre está no comando, né? Então, nós temos que saber usar a IA, temos que ter clareza da forma de usar e lembrar que nós é que somos os criativos, né? Então, eu não acredito que vai acabar o trabalho criativo, né? Eu acredito que os criativos vão aprender a usar, né, a IA e vão ser mais criativos ainda, né? Claro que tem impacto no mercado de trabalho, porque muitas funções passam a ser automatizadas, né? E muitos precisam aprender também a utilizar a IA, né, para se manter no mercado de trabalho, né, de uma forma mais qualificada, né? A gente tem clareza que algumas profissões, infelizmente, sim, elas serão, né, substituídas, porque à medida que eu vou automatizando, né, isso é natural que aconteça, mas outros vão exigir uma qualificação ainda maior, né, e aqueles que estiverem qualificados vão conseguir se manter até ter um lugar maior e melhor no mercado de trabalho, né? Uma coisa importante, a gente não pode ser dependente da tecnologia, da informação gerada pela IA, né, porque a gente pode ficar dependente, né, isso pode inibir o pensamento nosso, independente da IA, lembrando que a IA ela não pensa por si só, né, e ela pode trazer informações que não são adequadas, então nós temos que manter o nosso senso crítico, né, e há o risco sim de inclusão digital, né, temos que garantir, né, que cada vez mais pessoas tenham acesso, né, às ferramentas, e para isso qualificação, né, cursos, buscar informações é fundamental, tá? Indo aqui para a área da educação, né, alguns desafios, o uso inadequado de IA, né, pode ser um problema, confiar de forma excessiva no conteúdo gerado, né, então isso é importante, a gente tem que entender que o conteúdo gerado, ele é importante, a IA ela pode nos ajudar, mas eu tenho que considerar as necessidades dos nossos alunos e não confiar 100% daquilo que é gerado, né? Existe sim o risco de desonestidade acadêmica e plágio,
né? Então, já temos exemplo, temos que cuidar disso, né? Não podemos cair nessa tentação. Limitação do desenvolvimento pode limitar o acesso, né, de alunos ao apoio dos professores, ou seja, os alunos eles podem, né, nesse processo de uso intenso de IA, né, eu posso ter um problema aí no próprio desenvolvimento criativo da aprendizagem e pode sim diminuir a busca, né, pelo apoio do professor, porque o professor tem que ter metodologias adequadas, né? O uso da IA sempre tem que estar alinhado a metodologias adequadas para que ele possa, né, então não é, a IA é uma ferramenta, tem que ter métodos, formas de inserir isso, né, no meu dia a dia, né, na minha prática docente, tá? E também uma questão que a gente tem que levar em consideração é a dificuldade, né, de verificar informações. Claro que hoje está cada vez mais fácil isso, né, tem melhorado muito, mas ainda assim, né, é um problema. Nem toda a informação gerada pela IA a gente consegue, né, verificar de onde ela veio, né? Ferramentas como o Gemini, né, o Gemini, que o pessoal aí fica, o ChatGPT, o Copilot já traz, né, fontes de informação, tá? Mas ainda assim é um problema a ser enfrentado. Tudo tem que ser revisado pelo homem, então o professor, né, o aluno, os profissionais, eles sempre têm que estar revisando, né, a produção de conteúdo. E lembrando que a criatividade, né, ela é humana. Então, a criatividade humana, ela tem origem nas emoções, nas experiências, na intuição, no contexto. E já a criatividade da IA, ela é baseada em dados e algoritmos. Então, a criatividade, né, no processo é humano. A intencionalidade também é humana, né? O humano é que tem propósito, o homem é que tem intenção, né? A IA não tem. Então, o processo de criatividade, entre aspas, eu coloco ali, né? Ela é algoritmo, porque ela não é intencional, né? Quem tem intenção é o ser humano. O homem, ele possui uma capacidade, né, de tratar informações inéditas e originais, né? Porque é subjetiva. A IA, ela vai combinar informações que já existem para trazer, né, um dado. Então, ela vai combinar uma série de elementos pré-existentes. Então, a originalidade fica comprometida quando a gente pensa no uso da IA. A criatividade humana é baseada no contexto, né? Contexto cultural, social e emocional. A IA, ela simula um contexto, tá? Ela não vivencia um contexto a partir de padrões, né, estabelecidos. Percebe como que, né, o criativo é o homem nesse processo, né? Para a gente justamente, né, ter clareza em relação a isso. Porém, né, a velocidade da produção de conteúdo pela IA é muito maior, né, justamente porque todos esses elementos que a gente está falando, a IA não precisa considerar, né? A criatividade humana é mais lenta porque, né, ela tem vários elementos que perpassam a produção, né, de um conteúdo, de um texto, de uma imagem, né, que a IA não leva em consideração, né, porque ela é baseada justamente, né, na análise de informações que estão ali já, né, colocadas, tem uma variação de dados que ela vai, né, utilizar. Porém, né, o ser humano tem a intuição, insights, ideias, né, muitas vezes não segue um processo lógico, já a IA não tem, né, não tem essa possibilidade. Ou seja, a inteligência artificial não substitui a profundidade e a originalidade, né, da criatividade humana. O homem continua sendo original e criativo nesse processo. Bom, indo aqui no uso, eu quero mostrar para vocês aqui uma atividade, uma ação prática, né, de uso da IA na educação. Eu prefiro trabalhar com um tema, né, busquei um tema para trabalhar com a educação e eu vou mostrando aqui para vocês, né, algumas ferramentas, né? Então, mas antes aqui entender que a IA ela pode ser utilizada, né, no planejamento, na formulação de objetivo, adaptação de tarefa, na criação de planos de aula. A gente vai ver como que a gente faz isso, né? Adapta a tarefa, cria plano de aula, como que se define estratégias de avaliação. A IA pode ajudar na criação de material didático, né? Criar novos materiais, aperfeiçoar materiais que nós já temos, adequar materiais para necessidades, né, de cada turma, considerando inclusive elementos de acessibilidade. Então, a IA pode nos auxiliar nesse processo, trazer experiências interativas de aprendizagem, como tutores inteligentes, né, criar condições de feedback imediato para aluno, a partir, né, de processos que reforçam, né, a autoaprendizagem do aluno, né, eu consigo personalizar ensinos
o ensino considerando cada realidade. Tá? Eu consigo, né, auxílio na avaliação de trabalhos, né, utilizando corretamente, né, a inteligência artificial, diagnosticar a dificuldade de aprendizagem, né, que talvez hoje nós tenhamos muita dificuldade, a IA pode nos ajudar e aí sim trabalhar com, né, muito mais um ensino muito mais personalizado, né, para os nossos alunos, e a automação de tarefas administrativas, né, eu vou elaborar uma mensagem, um e-mail, né, agendar reuniões. Então, a gente ganha muito tempo, né, com a IA. Importante trabalhar com prompts, né? Então, é o prompt que dá o comando, é o prompt que insere aquilo que nós precisamos, nosso pedido, né, em relação à inteligência artificial. Tá? Então, a gente não vai ter aqui, claro, uma aula de prompt, né? Poderíamos pensar sobre isso num outro momento, falar especificamente sobre como construir um prompt de forma adequada, mas está aí, tem que ser específico, tem que ser objetivo, eu tenho que falar o que eu quero, tenho que ser criativo, né? Eu tenho que dizer, né, qual que é a informação que eu preciso, né? Ou qual é o modelo de informação que eu preciso, certo? Tem que ter uma persona, então é um professor, haja como um aluno, né? Haja como um professor que vai atuar para alunos do ensino fundamental. A gente vai dar algum exemplo aqui, tá? Em relação aos prompts. Vamos lá, então, ver algumas ferramentas rapidinho aqui. Essa ferramenta aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, é o Copilot. Nós vamos ver algumas delas, né? E aqui, né, com essa ferramenta do Copilot, eu pedi para preparar um plano de aula. E veja, ó, o prompt, né? Eu sou um professor, então haja como um professor do ensino fundamental, eu estou delimitando, né? Que está preparando uma aula sobre resíduos sólidos para quem? Para alunos do 5º ano, estou delimitando, né? O que eu preciso? De um plano de aula. Então, eu estou definindo o que eu quero, tá? E o que eu quero que tenha nesse plano de aula? Uma história, né? Que vai ser apresentada para o aluno e vamos gerar um debate a partir dessa história. E, além disso, eu quero que identifique, né, onde estão os problemas mais críticos em relação a essa temática na cidade de São Paulo. Tá? Então, aqui eu estou usando a ferramenta Copilot para isso. Poderia ser o ChatGPT, poderia ser o Gemini, tá? Entre outras, né, ferramentas. E ele gerou aqui um plano de aula. Tá? Eu não vou passar aqui para vocês todo o plano de aula, mas ele gerou, tá? Aqui é para mostrar o exemplo, inclusive com duração da aula, tá? A introdução. Claro que vocês vão ter que dar uma lida, uma olhada, ver se é isso mesmo, adequar para a sua realidade, para a sua turma, mas é um bom ponto, né, de partida aqui. A partir do plano de aula, né, eu pensei, bom, o professor precisa buscar mais informações, precisa buscar aí elementos teóricos, então onde que eu busco esses elementos? Uma dica é aqui, né, essa ferramenta, né, Perplexity, aonde você, né, pode buscar fontes de pesquisa. E eu coloquei ali, ó, preciso de fontes de pesquisa sobre o tema resíduos sólidos para servir como base no preparo de aulas para alunos do 5º ano do ensino fundamental. Né? E primeiro eu gerei o plano de aula, agora estou pesquisando. E ele me trouxe aqui uma série de informações, tá? Uma série de fontes, né, que vocês podem clicar, tem imagens, tem vídeos, né? Depois vocês podem fazer o teste para ver como que sai aí para vocês. Eu peguei aqui algumas dessas informações e vim para uma outra ferramenta que chama Notebook LM. Essa ferramenta é fantástica, ela nos ajuda a organizar as ideias, a fazer fichamentos, a organizar as ideias, né, a partir de perguntas que eu faço. Né, então, eu peguei aquelas fontes, né, que eu identifiquei ali 3 fontes, né, para usar como exemplo, e aí eu carrego a fonte. Né, então, eu carreguei aqui 2 artigos e um link, então eu consigo colocar link também. Ele já gerou de pronto um resumo, né? Vocês podem ver aqui. Esse resumo ele gera aqui ao lado, vocês podem ver, né? Escrito de resíduos sólidos, pesquisa, educação e prática. Ele já traz ali, né? Guarda ali para mim, fica um tópico, e tem uma série de perguntas que ele já traz, né, como as percepções dos alunos sobre resíduos sólidos se transformam. Então, ele traz algumas perguntas e você pode fazer algumas perguntas que ele vai buscar nesses documentos. Então, é uma forma de você organizar também o seu conhecimento, né, em relação a esse tema. E tem aqui uma outra possibilidade, uma conversa aprofundada, onde você pode gerar uma espécie de um podcast, né, geralmente sai em inglês, mas dica, no prompt coloca, né, ó, fale em português do Brasil, né? Ele gera um podcast a partir dos conteúdos que foram, né, colocados ali. Bom, eu tinha um vídeo, né, do YouTube que foi indicado lá também. Eu entrei na outra ferramenta chamada Gift for Teacher, tá? Inseri ali o link do vídeo do YouTube e ele me trouxe, né, a transcrição do vídeo.
tá? Então, para eu poder ter a transcrição do vídeo, ele já me trouxe ali, né, facilita a leitura, né? Eu ouço o vídeo e eu tenho aqui a informação também. E essa ferramenta é legal porque ela também gera infográficos, ela gera questões, ela é bem ampla, mas eu estou aqui para demonstrar para vocês, né, esse elemento. Bom, tive, né, os textos, estudei, li os textos, usei, né, ferramentas para me ajudar a fazer a leitura. Agora vamos preparar, né, o material para essa aula. Para isso eu vou usar o ChatGPT. Eu tenho a versão paga do ChatGPT, ela traz uma série de vantagens, tá? Então vocês podem ver aqui que eu tenho ferramentas que eu posso anexar um arquivo, né? Aqui tem, eu posso fazer busca na internet para o ChatGPT, né? Eu posso utilizar várias possibilidades, né, de criatividade, de construção de imagem, tá aqui retratar, lousa para poder fazer a construção de textos. Eu posso organizar por projetos aqui na versão paga, né? Eu me organizo por projetos, então é uma ferramenta, né, muito boa. E aqui eu fiz, né, um pedido, né? Eu pedi para que o ChatGPT, né, criasse uma história, né? Então eu criei um prompt, falei, ó, crie uma história, né, para alunos de 5º ano, né, que seja de forma lúdica e insira, né, elementos para o debate ao final. Ele criou a história, lembra que no plano de aula falava de uma história? Ele criou a história, né, está aqui, né, com alguns elementos para debate em sala de aula, tá? Em seguida, né, o que eu fiz? Eu pedi uma imagem, está vendo aqui no cantinho, precisa agora de uma imagem que represente o que foi abordado no texto gerado, a imagem deve ser limpa, com poucos elementos, e deverá ser usada como complemento, né, na sala de aula. Então, veja, né, esse é o prompt. E ele gerou essa imagem, né, essa imagem que eu posso trabalhar. Se eu quiser alterar, falar, não, eu quero, né, uma imagem diferente, eu quero que tenha menos prédio, eu quero que tenha menos pessoas, mais pessoas, tá? Você pode ir ajustando e alterando, né, a imagem. Então, veja, estou indo na sequência, né, aqui eu estou usando ainda o chat GPT. Em seguida, eu coloquei ali, ó, ainda sobre o texto, poderia gerar uma imagem com os personagens apresentados conversando em frente da escola em um dia ensolarado? Ela criou a imagem, tá? Então, essa imagem eu posso utilizar para ilustrar, né, o material que eu estou produzindo, né, essas duas imagens. A partir daí, eu vim aqui, tem os chats, né, que a gente chama, chats são comandos prontos para você poder, né, desenvolver algumas ações, e esse chat está vinculado ao Canva. Muito legal, eu coloquei aqui, peguei aquela história que foi gerada, transformei no PDF, subi no Canva e pedi, preciso de um infográfico considerando o texto em anexo, né? E coloquei o texto, estão vendo aqui? Ele me gerou uma série de possibilidades, 5 ou 6 possibilidades, tá? Sobre infográficos, cartazes, né? Considerando, né, o texto em anexo. O que é interessante aqui? Quando você clica em cima do arquivo, tá? Aqui são outras possibilidades que eles criaram, né? Só para mostrar para vocês o que foi que criou. Eu ainda estava usando o ChatGPT, mas quando você clica, ele vem direto para o Canva. Veja que agora eu estou numa outra ferramenta que é o Canva. O Canva é fantástico, gente. Ele tem uma série de ferramentas, né, de inteligência artificial. Ele ajuda a construir texto. Então, se eu clicar aqui no texto, ele abre ali, né, um lugar chamado escrita mágica, onde você pode pedir para diminuir o texto, para aumentar o texto. Tá? Se você abrir um arquivo em inglês, você pode pedir para traduzir para o português, né? É fantástico, né, essa ferramenta. Então, aqui, né, ele já vem direto para o Canvas. E eu vou mostrar uma outra funcionalidade do Canvas para vocês, tá? Eu peguei aquele texto e eu quero transformar o texto numa apresentação de PowerPoint, né? O texto lá que o ChatGPT gerou. Então, eu trouxe para cá o texto, né, e fui construindo o texto. Aqui, o título, eu usei aqui o elemento H1, que é o elemento de título. Trecho 1, eu usei o elemento H2, porque ele vai fazendo marcações, tá? Cada marcação dessa é importante, porque depois, né, vira uma página. Também para questões, quando a gente vai trabalhar com acessibilidade, isso é importante, porque, né, as ferramentas de leitura falam, ó, aqui é um título, aqui é um subtítulo, né? H1 é título, H2 é subtítulo, isso é bem importante. Mas eu estou usando aqui para deixar marcações. Por quê? Eu coloquei o texto está todo aqui. Em seguida, eu vim aqui em conversão mágica, né? E aqui eu posso converter para infográfico, converter para outros modelos. Tem um tradutor, eu posso traduzir para outra língua. Mas eu pedi para transformar em uma apresentação, né? E o que aconteceu? Ele me trouxe aqui vários elementos e transformou em uma apresentação. Eu escolho qual eu quero, depois eu vou só
né, fazendo os ajustes nas apresentações. Ainda em relação à apresentação, né, eu pedi para o ChatGPT, né, fazer uma apresentação. A partir do texto gerado, crie uma apresentação com link para download da mesma, né, do texto. Insira imagens ilustrativas, por favor. Eu voltei para o ChatGPT para mostrar para vocês que o ChatGPT também, né, gera, né, apresentações. Ele gerou aqui, tá vendo? Ó, baixar a apresentação, né? Aí eu baixei a apresentação, abri no PowerPoint, né? E aqui no PowerPoint tem outras ferramentas de inteligência artificial, né, que eu consigo ir melhorando, dando uma cara bonita, indicação de ilustrações, né? Você consegue fazer um trabalho fantástico, né, com o PowerPoint, né, que tem muitas ferramentas de IA também, né, a partir do texto que foi gerado, tá? Depois disso eu fui para o Gemini. Por quê? O Gemini também ele faz basicamente o que o Copilot, que o ChatGPT faz, mas por que eu vim para cá? Porque eu quero que ele gere, olha o que eu pedi, ó. Hoje, age como um professor que está ministrando aula sobre resíduos para uma turma da 5ª série do ensino fundamental. Né? Daí eu escrevi ali que não está, por exemplo, preciso que na cidade de São Paulo seja indicado um ponto, né, que trate ou que tem problemas ou que envolve essa temática. E ele me deu no Google Maps, tá vendo? Então eu vim para o Gemini porque eu queria o Google Maps. Eu posso pedir fazer um roteiro, por exemplo. Faça um roteiro histórico da cidade de São Paulo e indique no Google Maps. Ele vai indicar, né? Ele vai construir um roteiro, tá? E aqui está, então, dentro do Google Maps. Ok? Seguindo aqui, né, eu voltei lá para o ChatGPT, né, e pedi para o chat, né, criar uma avaliação. Né? Aqui está uma questão, pedi, ó, agora propõe uma avaliação sobre o tema para os alunos responderem. Elabore uma questão de múltipla escolha com um texto contextualizador, um enunciado e 5 alternativas com uma sendo um gabarito. Veja, aqui eu estou indo sempre naquela mesma, né, conversa com o ChatGPT, onde eu pedi para criar uma história, pedi para criar imagem, pedi para criar a informação que foi para o Canva, e agora eu estou pedindo, né, pedir para criar a apresentação, e agora eu estou pedindo para criar, né, uma questão de múltipla escolha. Ele criou aqui, né, um texto, um enunciado e as alternativas. Claro que precisa ser revisto, né, precisa ser revisado, mas é um bom ponto, né, de partida. Em seguida, né, eu queria criar um áudio do texto, né, e para isso existe essa ferramenta, né, Eleven Labs, né, onde eu coloquei o texto, né, e pedi para gerar, né, um áudio, né, e ele gerou, né, esse áudio para mim, né, e esse áudio eu subi no YouTube, né, só para vocês poderem ver aqui, né, depois, né, eu subi ele no YouTube e eu vou passar o link para vocês, né, para que vocês possam acessar o áudio. Ele gerou um áudio contando a história, né, e esse áudio, né, ele foi, eu subi no YouTube e com esse vídeo do YouTube, né, é possível que apresentar para os alunos, em especial, né, pensando aqui numa questão de acessibilidade. Bom, é isso, pessoal, né? Eu queria mostrar para vocês aqui justamente, né, essa possibilidade de o que é, como funciona, como trabalhar a IA na educação e uma proposta de prática. Claro que tem muitas outras coisas para se fazer, né, mas uma proposta aí de como utilizar a IA na educação, ok? Espero que tenha gostado, pessoal, e até uma próxima oportunidade.